Mais um livro da Bíblia terminado. Hoje a gente coloca ponto final na carta de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos. E eu, eu fico maravilhada como que essas cartas falam para a gente, né? Como elas parecem que foram escritas para nós, para o nosso tempo, para a nossa realidade, né? Então, Paulo com os companheiros dele, a gente vai ver hoje que ele, no final dessa carta, ele faz uma menção de vários nomes de pessoas que estavam com ele. E eu acho tão importante, né, que ele valorizava os companheiros dele que acompanhavam não só nas viagens, mas até na cadeia, né? Porque teve gente que foi preso com ele quando ele foi preso por causa do evangelho. Então, eles se preocupavam com a vida espiritual das igrejas que eles tinham passado, das pessoas que eles tinham levado o evangelho. Então, a gente viu várias vezes, desde Romanos, Coríntios, a preocupação deles para que a mensagem de Deus pura e simples fosse transmitida e fosse mantida, né? E à vista de pessoas que vinham trazendo heresias e doutrinas falsas, ele sempre estava preocupado, escrevendo, mandando gente, ele mandava os seus companheiros, vai lá visitar essa igreja, vai ver como é que está o pessoal, se eles estão crescendo espiritualmente, né? Então, este é um verdadeiro pastor, né? É aquele que cuida dos seus cordeirinhos. E Paulo foi assim, ele cuidava das suas ovelhas. E ele queria muito enfatizar, né, o novo homem. Várias vezes a gente tem visto essa expressão, desde Romanos até agora, né, o novo homem. A gente tem um novo nascimento. Isso não foi invenção de Paulo. Jesus, quando Uhum. o Nicodemos foi falar com ele falou que ele tinha que nascer de novo, né? Era a maneira, e Nicodemos falou, mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe, né? E Jesus falou, não, vai nascer, vamos, é o nascimento da água e do espírito, é o nascimento espiritual. E é esse o novo nascimento que Paulo pregava. Esse é o novo homem, o homem que se transforma através do encontro com Jesus, né? Eu não vou me transformar para encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus do jeito que eu sou, com toda a minha bagagem, com toda a minha o meu pecado, com toda a minha sujeira. Quando eu encontro com Ele, Ele me transforma para que eu seja o que Ele quer de mim, para que eu seja a melhor versão de uma filha do rei, né? Então é ele que me transforma, não sou eu que vou ter que ficar fazendo tudo que possível para que ele me aceite. Ele me aceita do jeito que eu sou. Como eu falei semana passada, mas ele me ama demais para me deixar naquela condição. Ele quer que eu seja o melhor que ele criou para mim ser. Então, na época de Paulo, a sociedade era composta por diversos povos, né? A gente já viu isso, que como ali na Ásia Menor e na Grécia e na Itália, então era vinham barcos com negócios e vendendo os artigos, né, de um lugar para o outro. Então era muito misturado as culturas, não só em termos de pessoas, mas em termos de crenças, de mitos, de mitologia. Então, era assim uma bagunça. A gente viu isso muito em Corinto, né? Onde era o porto, que era um horror. Então, assim, Paulo foi chamado a levar o evangelho nesses lugares, para os gentios, né? E então, assim, ele sabia que a bagagem que esse pessoal estava trazendo era uma bagagem que era difícil de deixar para trás, né? E aí, se ainda viesse outras pessoas e quisessem botar um peso ainda maior nessa no evangelho, ele sabia que as pessoas iam desistir, né? Então ele queria deixar bem claro que Jesus era suficiente. Jesus era tudo que as pessoas precisavam. O apóstolo preocupava em recomendar
que a união que eles tivessem com Cristo, né, que esse novo nascimento provocasse transformações. E a gente vai ver nessa carta que ele vai incentivar e vai falar que eles deveriam refletir a imagem de Cristo para as pessoas que não o conheciam. Né? A gente, eu já falei isso antes, a gente pode ser o único Jesus que alguém vai conhecer. Né? A gente é a única personificação de Jesus que alguém vai conhecer. Tem gente que nunca vai entrar numa igreja ou nunca vai abrir uma Bíblia, mas que através da nossa pessoa, do nosso testemunho, do nosso comportar, né, da nossa maneira de falar, as pessoas possam perceber que a gente é diferente. E era isso que Deus quis desde o princípio. Por que que Deus deu ao povo de Israel tantas leis, tantas regras, tantos rituais? Porque Ele queria que esse povo refletisse a sua glória. Ele queria que esse povo fosse parecido com ele, fosse diferente de todos os outros povos ao redor. E é o mesmo conosco. Deus quer que nós, que nos chamamos cristãos, sejamos diferentes, que nós tenhamos um brilho diferente, que nós tenhamos um perfume diferente, né? Que a gente exale o perfume de Cristo na nossa conversa, nas nossas ações, em tudo na nossa vida, né? É, ele dá instruções finais baseadas no fato de que, como cristãos, membros do corpo de Cristo, em um mundo cheio de distrações e tentações, era essencial cultivar uma relação íntima com Deus, através do Espírito Santo, seguindo os ensinamentos de Jesus, né? E viver uma vida de amor, de compaixão, de perdão, né? São coisas assim que são importantes, que refletem Jesus. Então, acho que eu já mencionei isso antes. Quando o nosso relacionamento vertical com Deus é íntimo, é constante, quando a gente busca a Deus de coração e deixa Ele nos falar, nos ensinar, o nosso relacionamento horizontal vai refletir, né? Vai refletir Jesus. O nosso relacionamento com as pessoas vai ser de amor, de compaixão, né? Respeitando o próximo. E como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Complicado, né? A gente ama, é fácil. Bom, não é tão fácil. Eu acho que eu já tenho visto muita gente que não se ama, né? Aí é tão difícil amar o próximo, né? Quando você não consegue amar você mesmo. Mas eu acho que é muito importante. Quanto mais a gente se dá ao outro, mais a gente vai entender o amor de Deus, né? Porque que deu a Jesus por nós. É, Paulo vai falar também da importância da sabedoria. Então, eu vou começar lendo aqui, que aí a gente já vai ver as coisas que ele vai falar nesse texto. Colossenses 4, começando no versículo 1. Então, vamos lembrar aqui, no capítulo anterior, Paulo terminou aquele capítulo dando instruções ao marido, à esposa, aos pais, aos filhos, né? E terminou falando para os escravos respeitarem aos donos, não só quando eles estão olhando, mas também quando eles estão fazendo. Por quê? Porque tudo que eles estavam fazendo deveria ser feito como se fosse para Deus, não só para aquele patrão, né? Então era importante para eles que eles tivessem essa mentalidade. Eu lembro que minha avó sempre, minha mãe também, sempre falava isso. Tudo que vier a mão para fazer, faz como se fosse para o Senhor. É para Ele que você está fazendo, é Ele que importa, é para Ele que está te vendo, mesmo quando ninguém mais está te vendo, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência disso. Então ele continua a mesma conversa do capítulo anterior, aí ele fala, senhores ou patrões, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, o que que é isso? Trate os seus empregados com respeito, né? Aqui não quer, a Bíblia, quando fala de escravos, não quer dizer que está certo ter escravo ou que Deus apoiava isso, mas era uma coisa da cultura, né? Então, podia ser escravo que vieram de outros países, não tinham onde morar. É uma coisa que existiu na época.
Então, se existia, ele estava ensinando as pessoas a respeitarem. A gente vai ver nesse capítulo alguns exemplos de que Paulo falava essas pessoas, que teve um dos rapazes que ele recomenda aqui, tinha sido um escravo que fugiu. E quando ele escreveu uma carta para o dono desse escravo, ele falou: agora, mais importante ainda, ele é seu irmão na fé. Então você trata ele não como escravo, mas como um irmão na fé. Né? Então, Paulo queria que as pessoas se respeitassem, independente da situação social, da situação econômica, da cor da pele, nada. A gente já viu isso várias vezes, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita todos, não tem grego, não tem judeu, não tem brasileiro, europeu, estado, nada. Para Deus somos todos iguais. E ontem à noite eu estava escutando um testemunho de uma pessoa e, e ela falando que tinha passado uns 2 anos muito difíceis, ela chorava, falava: Deus, por que que o Senhor não me leva? Por que que o Senhor não volta? Esse mundo está muito ruim, está muito difícil. Aí ela sentiu alguma coisa no coração, né, dela, porque ela estava reclamando da maldade e tudo. Aí Deus falou, no coração dela, eu amo aquelas pessoas também. Eu quero dar a elas uma oportunidade de redenção, né? Então, assim, Deus ama a todo mundo, né? Então, a gente tem que estar com o nosso coração disposto para Deus nos usar. Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, acho que eu não quero sair aí falando de Deus. Eu vejo as pessoas que vão para cadeias, né? Que ministério mais poderoso esse. Difícil, porque às vezes o pessoal tem contato com pessoas terríveis, né? Mas Deus pode transformar essas pessoas também. Então, continuando no versículo 2: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem. Olha só, todas as vezes que Paulo pediu oração, não foi, pede para a gente sair da cadeia, ou pede para não ter perseguição, não. Paulo sempre pediu para que eles não desistissem, para que eles continuassem pregando o evangelho, para que pessoas tivessem os ouvidos abertos e atendessem. Então, assim, a gente já comentou várias vezes disso aqui, né? Como que a gente logo quer fugir de uma situação de desconforto, de uma circunstância difícil, a gente pede para Deus livrar a gente logo dela, né? Paulo é o contrário. Ele pedia força e sabedoria para ir onde Deus quisesse que ele fosse, para enfrentar as dificuldades que Deus colocasse na frente dele, sem desanimar, sem desistir, né? Uma das principais orientações deles, não só aqui, mas em outras, é a oração. A oração é a nossa arma poderosa, né? A gente tem esse na nossa mão, gente. Deus quer te escutar de você. A Bíblia fala: orai sem cessar. Então, como é que eu vou ter que ficar lá no quartinho vigiando, orando o dia inteiro? Não, é orar enquanto você está andando, é orar quando você vê uma coisa bonita. Que lindo, meu Senhor. Obrigada pela sua maravilha, obrigada pela sua linda criação. Está dirigindo na rua, vê um acidente, Deus tem misericórdia, abençoa essa pessoa, né? Guarda, protege, abençoa as pessoas envolvidas. É isso. Orar e sem cessar é uma constante vida de oração. Você está conectada com Deus, você não precisa de um ritual, você não precisa de um templo. Deus está conosco o tempo todo. Então, é a gente estar nessa constante. Até na hora que a gente quer reagir, falar uma coisa que não deve, né? Deus controla minha língua. E a gente tem até que pedir, às vezes eu falo, controla a minha expressão facial também, né? Porque às vezes a gente fala muito com o olhar, com a cara, assim a gente já falou, né? Então, controla aqui também. Então, assim, é uma vida que, sabe, se a gente tivesse mais tempo dedicado a isso, a oração, a gente ia ter menos ansiedade, menos depressão, porque a gente ia saber no momento certo para quem levar a nossa preocupação, as nossas questões também, né? Porque muitas vezes a gente questiona coisas, a gente não sabe o que que Deus quer da gente ou onde que Ele quer levar.
ele vai mostrar, ele vai guiar. A Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? Então, é o que ilumina a nossa vida. Então, se a gente não está buscando, hoje eu fui arrumar o cabelo com a Miriam e a gente conversa muito da Bíblia e tudo, e eu acho tão bom. E eu falando para ela, eu falei, a gente só vai saber se a gente está sendo ensinado alguma coisa, uma doutrina falsa, se você conhecer a verdadeira, né? Mas a verdadeira está aqui na palavra de Deus. Então a gente tem que abrir, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, né? Não querer aplicar um versículozinho para a minha situação. Não, é um todo, né? A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é Jesus. Ele está ali, ó, escrita, é uma linha vermelha que vai de ponta a ponta. Ele está no começo e ele vai ser o último a falar. Então, assim, é a gente conseguir captar isso, né, e colocar isso dentro do nosso coração. É, então, Paulo fala assim: olha, ele incentiva os irmãos a orar uns pelos outros, pelo avanço do evangelho, que ele tinha uma urgência muito grande de levar essa mensagem do evangelho, a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os que não a conheciam. Ele se sentia privilegiado. E uma vez eu escutei um pastor falando, eu não achei isso na Bíblia ainda, mas ele falando que os anjos gostariam muito de ter o privilégio de pregar o evangelho. E esse privilégio é seu e é meu. E muitos de nós não está fazendo esse trabalho, né, de pregar o evangelho, de falar para as pessoas de Jesus, do Salvador, né, do caminho, da verdade da vida, que ele é o caminho, não é um caminho, né? Ele quer que esses cristãos sejam vigilantes, né? A oração, quando a gente tem uma vida de oração, a gente fica vigilante, a gente sabe para quem levar, né? Quando uma coisa acontece, a oração não vai ser meu último recurso, a oração é meu primeiro recurso. A oração é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Entregar para Deus e depois procurar, pedir orientação para que lado que eu vou, onde que eu busco a solução. Mas se eu vou correndo desesperada, buscar a solução, aí eu não acho, aí eu falo, Deus, o Senhor é minha última. Não, seja Ele o seu primeiro recurso, né? Seja Ele o primeiro que você corre no momento de dificuldade. É, a oração também é uma maneira de obter sabedoria. Ele fala assim: ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, os que não são cristãos, né? Que ainda não são da família cristã, aproveitando o máximo as oportunidades. Eu conheço uma pessoa que ela é assim, ela não perde uma oportunidade para falar de Jesus. Eu não sou tanto assim, não. Se a pessoa conversa comigo, eu converso, mas eu não sou de iniciar conversas. Se ela está no avião, ela não vai descer daquele avião sem falar de Jesus para a pessoa do lado dela. Se ela está numa fila de supermercado, ela não vai deixar de falar. Então, assim, é um ministério. Deus pôs ela nesse ministério, mas eu fico pensando, é meu ministério também. Né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Então, um mandamento para mim também, né? Uma ordem de Jesus para mim. Aí ele fala assim, no versículo 6: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal, se falta, a comida fica sem gosto. Se passa, a gente não dá conta de comer, né? Então tem que ser na dose certa. E é assim que deve ser o nosso falar, o nosso proceder, né? Na dose certa, temperado com sal para que a gente tenha sabedoria. Lembra lá em João, Jesus falou na última ceia, né? Jesus falou que o Espírito Santo viria e ele nos daria sabedoria, ele nos ensinaria o que responder. Ele faria a gente lembrar das coisas, né?
Então é isso, nós temos o Espírito Santo. Por ele, a gente tem o privilégio de receber, né, essa sabedoria e essa dosagem certa de sal, né? É, vamos conhecer um pouquinho. Aí ele vem nas saudações finais, né? E ele vai falar de algumas pessoas. Então, ele vai falar de Tíquico, de Aristarco, Onésimo, Marcos. Ele menciona Barnabé, mas Barnabé não estava com ele. E Epáfras também, e Lucas e Demas. Então, tem várias pessoas aqui que acompanhavam a Paulo nessa. Uns estavam presos com ele por causa do evangelho, e outros eram companheiros que, naquela época, eu ouvi falar em mensagens antes que a prisão não era como hoje. Eles não tinham comida, essas coisas. Então, os presos tinham acesso a essas coisas através de pessoas que vinham visitar e traziam comida para eles, mas que não era uma coisa que a prisão oferecia, né? Então, pode que alguns desses amigos de Paulo fossem que não estavam presos, mas ele fala claro, ó, eu vou ler para a gente saber. Tíquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Então, ele estava enviando a Tíquico com essa carta, tá? Envio a vocês por essa mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então, Onésimo era daquela cidade, daquela congregação de Colossos. E Tíquico estava indo com ele. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão. Então, peraí, antes da gente mover, vamos ver quem era Tíquico e Onésimo. Tíquico é descrito como um amado irmão, fiel ministro e conservo do Senhor. Paulo tinha grande estima por ele. Tíquico recebeu a missão de entregar a carta aos Colossenses e fornecer informações sobre a situação. Onésimo era um escravo que pertencia a um homem chamado Filemon, lá de Colossos, que era um cristão residente em Colossos. Onésimo, esse escravo, fugiu do seu mestre, foi preso e conheceu a Paulo na prisão. Ele se converteu ao evangelho através de Paulo, e este o treinou como obreiro cristão. Paulo, a gente tem um livro, tem uma carta na Bíblia chamada Filemon, e é Paulo escrevendo para Filemon, esse dono desse escravo, tá? Paulo escreveu uma carta a Filemon, onde pediu a este que recebera Onésimo novamente, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, aqui, deixa eu ver onde que está. Vamos lá em Filemon. Ah, Filemon só tem um capítulo, então não é difícil de achar. Filemon, ele fala, ele começa sempre, né? Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo a você, Filemon, amado, ação de graças. Aí ele fala, por isso, no versículo 8. Mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar, porque Paulo se sentia como um pastor, né? E ele podia dar uma ordem, falar, Onésimo, olha, você pega esse escravo de volta como se fosse uma ordem de um chefe, né? Eu prefiro fazer um apelo na base do amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, Paulo chamava essas pessoas que aceitavam a Cristo com a mensagem que ele pregava de filhos espirituais. Então, Onésimo, para ele, era como um filho, não só porque ele aceitou a mensagem, mas ele ficou perto dele, treinou Onésimo, né? Ensinou a ele. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto a mim. Eu o envio de volta, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo
para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão. Então, Paulo gostava muito dele e Onésimo estava ajudando, cuidando de Paulo, né? Mas ele sabia que Onésimo pertencia a Filemon. Aí ele fala: talvez tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, mas não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Então, assim, Paulo se preocupava com detalhes, gente. Isso é que eu fico assim, sabe, maravilhada de que realmente ele viveu uma vida de dedicação a Deus e a serviço das pessoas, da comunidade onde ele servia, né? Aí, bom, aí falamos de Onésimo, agora vamos para o próximo, Aristarco, meu companheiro de prisão, outro que estava também, a gente não sabe muito bem se ele foi preso com Paulo ou se conheceu Paulo lá, bem como a Marcos, primo de Barnabé. As que estão aqui há mais tempo, estudamos juntas em Atos sobre Marcos e sobre Barnabé. Marcos era primo de Barnabé e foi na primeira viagem de Paulo. Quando eu mandar para vocês o texto, eu coloquei todos os textos bíblicos das histórias para que vocês se lembrem, voltem lá e lembrem, tá? Então, foi Paulo e Barnabé foram mandados a uma viagem missionária e Marcos foi com eles. Só que quando Marcos chegou lá, eu acho que ele era muito novo, ficou meio assustado e pediu para voltar para casa, não quis ficar. E isso, Paulo ficou bravo com ele. Paulo não gostou dessa reação. Então, o que que aconteceu? Na próxima viagem, quando Barnabé quis dar uma chance para Marcos e levar Marcos, Paulo falou: não, esse aí eu não levo comigo, não. A última experiência não foi boa, esse aí eu não quero levar. E aí foi quando Barnabé e Paulo se separaram. O quê? Se você ler só esse pedaço, você vai falar, ah, não, pronto, causou desavença, dividiu, né? Mas Deus tinha um propósito com isso. O evangelho foi muito mais espalhado com eles dois, indo cada um para um lado, do que se eles estivessem juntos, tá? Só que Marcos cresceu, amadureceu e mais tarde se tornou um grande ajudador e companheiro de Paulo. Então, aquela desavença e aquela rixinha não ficou para sempre, né? Existiu um acerto, existiu perdão e reconciliação entre eles. Então, aqui ele fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam. Então, Paulo já estava falando bem de Marcos, já estava falando que ele era um grande cooperador, né? Então, vamos ver o que que vai falar aqui. Aristarco foi um companheiro nas viagens missionárias de Paulo. Ele esteve na prisão com ele e baseado em outras versões, em outros lugares, se entende que ele também foi preso por pregar o evangelho, tá? Em Atos 19, é, é a primeira vez que menciona Aristarco, quando em Éfeso, Paulo estava pregando e aí eles começaram a linchar a Paulo. Aristarco foi um dos que arrancou Paulo do meio do povo e ajudou ele a fugir, tá? Depois, em Atos 27, quando Paulo foi preso e foi levado para Roma, no navio, para ser julgado por César, lá em Roma, quando ele pediu isso, Aristarco também estava com ele nesse barco. Então, está lá em Atos 27, você vai ver a história desses dois juntos, né? Então, ele embarcou com Paulo para Roma. É, e em Filemon, vamos voltar lá em acho que eu anotei aqui. Em Filemon 1:23, olha o que ele fala. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações, assim como Marcos, Então, aqui ele está listando outra vez. Lá em Filemon, ele está listando de novo. Então,
dá uma procuradinha lá. Gente, é tão gostoso quando você começa, por curiosidade, querer descobrir um pouquinho mais, né? Porque a Bíblia não fala tudo, fala muito, porque tudo que eu estou falando aqui hoje, eu fui buscar na Bíblia. Não fui buscar de histórias, mas também as histórias escritas por outras pessoas da época. É interessante a gente conhecer, né? Mais detalhes das pessoas. Então, Marcos, vamos ver o que que ele fala de Marcos. Era primo de Barnabé e também foi citado lá em Filemon. Ele é É filho de Maria, criança. uma mulher cristã que morava em Jerusalém. Eu já ouvi falar que Marcos, esse Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? E eu já ouvi falar que esse Marcos era um jovem, quase que adolescente, na época que Jesus foi preso e crucificado. Então, ele viu essas coisas. Ele não era um discípulo de Jesus, mas ele estava ali participando, ele viu. Eu acho que essa Maria, a mãe dele, né, era uma pessoa, uma dessas mulheres que acompanhavam Jesus, que serviam a Jesus. O livro de Atos conta que quando estava para sobreviver uma grande fome na Judéia, Barnabé e Paulo foi os que foram levar uma oferta dos cristãos gentios e dos judeus que estavam morando na Ásia para lá. Então foi aí que Paulo conheceu a Barnabé e aí Marcos entrou na história. Então eu já contei a história que eles brigaram e tal e eles se reconciliaram. É, deixa eu ver onde mais que eu vou achar que como navegaram a Pérgia, Panfilha. Se eu vou deixar vocês lerem, porque tem muito detalhe. Então, que Marcos, lá em Atos 15, a gente vai ler que Marcos foi a razão da separação de Paulo e Barnabé, né? Então, teve aquela resistência. Aí, no versículo 11, em 1 Pedro, olha só, como que Paulo já tinha perdoado. 1 Pedro 5,13. Até Pedro Marcos foi junto até com Pedro. Aquele que está na Babilônia, também eleita, envia saudações. Também Marcos, meu filho amado. Então, Marcos acompanhou não só a Paulo, mas a Pedro também, em algumas das missões, das viagens missionárias deles, né? Então, eu acho que é importante a gente ver tanto a discórdia e uma quebra de relacionamento, mas ver o perdão e a reconstituição da amizade e do serviço, né? Como que Paulo realmente apreciava a presença de Marcos com ele. Continuando no versículo 12, Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Esse Epáfras, eu acho que ele era mais um líder naquela igreja. Ele se preocupava muito. Olha que ele fala, ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha a preocupação desses homens, né? Que esses irmãos que haviam aceitado a Jesus mantivessem firmes, não se desviassem do caminho da fé. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então, aqui ele menciona duas outras cidades que estavam ali por perto, na redondeza, que também tinham grupos que tinham aceitado o Evangelho, aceitado a Jesus Cristo como Salvador, né? Nós vamos falar um pouquinho de Laodiceia, porque Laodiceia foi mencionada por Jesus na visão de João no livro de Apocalipse. Não tem muita outra menção de Epáfras aqui. A única coisa que a gente sabe é que ele era de lá e ele era líder nessa igreja, né? E ele se tornou cooperador de Paulo, ajudando. Ele estava aí, ó, veio na prisão visitar a Paulo. A preocupação tanto de Paulo com seus companheiros e dos seus companheiros com os gentios e judeus convertidos era que eles nunca renunciassem a Jesus, que eles nunca se sentissem é,
nunca fossem a doutrina errada entrassem no seu coração e na sua mente e eles abandonassem o evangelho. Todos eles, ele fala, olha como Epáfras era preocupado, né? Ele está batalhando. O que é batalhar? É em oração fervorosa para que esses irmãos não se desviassem, não acreditassem em doutrinas falsas. Pelo que se vê, Epáfras, em especial, era fervoroso em suas orações para com esses cristãos, não apenas os de Colossenses, os de Colossos, mas também os da Laodiceia. Então, olha só como que Paulo, desde lá de Coríntios, eu vou te mostrar alguns versículos aqui. Olha só, em 1 Coríntios 1, olha a preocupação de Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor. Essa palavra Paulo usa muito. Irrepreensíveis. A gente quer ser irrepreensível quando a gente estiver face a face com Jesus. Filipenses 1:10 diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente a cada vez mais em conhecimento de toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis. Aí está de novo, até o dia de Cristo, né? É uma jornada, gente. Paulo falou que ele estava numa corrida, mas que o alvo dele era Jesus, era a eternidade, né? A gente viu isso não faz muito tempo. Pedro também, olha só o que ele diz. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de vocês terem sofrido por um pouco, os restaurará, confirmará e fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. O alicerce mais firme que a gente pode estar fundada é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é a pedra angular. É nele que a gente estabelece a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique em tudo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Só Ele pode nos manter irrepreensíveis. Quando a nossa motivação de vida é servir a Jesus nesse relacionamento diário com Ele. Não, quando eu era pequena, vinham uns quartetos na igreja cantar, e eles cantavam a música do domingueiro, né? Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sábado ele não é santo, não, né? Então a gente às vezes acha que só ali no dia que a gente vai na igreja que a gente tem que botar a máscarazinha, né, de fiel. Não, ele está nos vendo todos os dias, do momento que meu olho abre até o momento que fecha, no final do dia. É a ele que a gente tem que tentar impressionar, não as pessoas à nossa volta. É a ele, Ele. é a ele que a gente tem que servir de todo o coração, né? Então, aqui ele fala da igreja de Laodiceia. Durante a vida de Paulo e de seus companheiros, é, eles eram super diligentes em mandar. Paulo mandava gente visitar as igrejas, mandava cartas às igrejas para ter certeza que nada ia deturpar, que nada ia influenciar a doutrina do evangelho. Mas fica claro que depois que morreram Paulo e esses outros que eram tão determinados a manter puro o evangelho, a coisa se deturpou, né? E a gente vai ver que essa igreja de Laodiceia, que era uma igreja que Paulo tinha fundado, que era uma igreja tão boa e grande, né? 35 anos depois, mais ou menos, né, que Paulo tinha escrito essa carta, que Paulo já tinha morrido, ela foi censurada por Jesus no livro de Apocalipse. Se vocês quiserem, pode abrir lá em Apocalipse 3, o versículo. Haviam
Sete igrejas que Jesus tinha dito a Paulo que escrevesse. Paulo não, a João. Ele disse: escreve as sete igrejas. E uma dessas igrejas foi a igreja de Laodiceia. E ele disse: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação. Conheço, olha o que Jesus está dizendo para essa igreja: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente, mas assim porque vocês são mornos, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Você diz: sou Amém. rico, enriqueci e não preciso de nada. No entanto, não percebem que são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Esse foi o recado de Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, gente, Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus não está preocupado com um templo em Houston ou em Paris, em Roma, no Brasil. Ele está preocupado com o corpo de Cristo. E ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas motivações. O que me motiva a fazer o que eu faço, a fazer minha caridade? O que me motiva? É o amor a Jesus ou o que eu quero receber dele? É muito importante, gente. É muito importante, porque depois, olha, o cuidado e o zelo de Paulo eram muito grandes. E depois que isso acabou, né, as igrejas foram sendo infiltradas com doutrinas, com teorias, com rituais, coisas que, na verdade, não era o que Jesus tinha intencionado, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que voltar para a raiz da igreja primitiva, aquela igreja que Jesus instituiu, aquela igreja que está preocupada com o coração, não com as aparências, não com as caridades infinitas. Olha que a igreja primitiva não tinha necessitado entre eles, mas a motivação deles era correta. Eles faziam em amor, eles queriam dividir porque eles estavam tão cheios do amor de Jesus, né? E é isso que Deus quer de nós. Então, continuando, Paulo fala de Lucas. Lucas, todo mundo já conhece a Lucas, né? Lucas é aquele que escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos, companheiro de Paulo. A gente vê assim, durante o livro de Atos, várias vezes ele escreveu na terceira pessoa, porque ele estava ali, ele era presente naquela via. Não foi em todas as viagens que ele foi, mas se você estiver lendo o livro de Atos, você vai saber exatamente quando Lucas estava presente e quando ele não estava. E a Bíblia diz que ele era médico, então ele ajudou muito a Paulo, porque Paulo, a gente sabe que ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe se é um espinho físico de uma doença ou se é um espinho emocional, alguma coisa incomodava Paulo, né? E ele tinha pedido a Deus para retirar e chegou um ponto na vida dele que ele falou: então tá bom, se o senhor não quer tirar, eu já pedi muito, mas eu me satisfaço, porque a tua graça me basta, né? Esse espinho na carne não vai me desanimar, não vai fazer com que eu mude a minha perspectiva do meu Deus, né? Então, Lucas, e depois Paulo foi apedrejado várias vezes, foi espancado, foi para a cadeia. Então, Lucas estava sempre cuidando de Paulo como um médico, né? Então, aqui ele fala assim: Lucas, o médico amado. Então, ele estava agradecendo, né? Estava agradecendo a Lucas por estar ali com ele. Lucas, em 2 Timóteo 4:11, Paulo menciona Lucas e ele fala assim: só Lucas está comigo. Então, ele estava num momento ali, quando ele escreveu para Tiago, ou para Timóteo, que ele estava sozinho, né? Então, ele estava pedindo que mandassem a Marcos para ficar com ele. E aí ele disse que Marcos seria muito útil para ele se ele viesse, porque agora ele estava sozinho, só com Lucas. O que mais que eu quero falar de Lucas aqui?
Ele era um homem culto, inteligente, bem versado na língua grega e no aramaico. Ele foi um dos poucos que permaneceram até o fim, como fiel companheiro de Paulo. Aí vem mais um aqui, Demas. Esse já não foi tão bem sucedido. Infelizmente, o mesmo a gente não pode dizer de Demas. Mais tarde, Paulo escreveu a Timóteo e as notícias sobre Demas não foram encorajadoras. Olha o que ele escreveu em 2 Timóteo 4, 9 e 10. Ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Ele está pedindo Timóteo que venha encontrar com ele. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então, Demas não permaneceu no Evangelho, né? Então, como muita gente, né, se afasta, ou a gente usava, eu lembro, hoje em dia eu não escuto isso não, mas eu lembro quando a gente era jovem, né, e alguém voltava para o mundo, fazia, caiu da fé, né? Foi para lá, caiu da fé. Hoje em dia eu não escuto muita gente, as pessoas falarem isso, mas Demas infelizmente, deu as costas ao Evangelho. E é difícil a gente imaginar uma pessoa que tenha passado o tempo com Paulo, né? Que tenha ouvido e visto o que ele viu, acompanhando a Paulo, voltar para trás, ser atraído mais pelas coisas do mundo. Mas é assim, né? O inimigo tem a maneira de fechar os olhos das pessoas e os interesses mudam, né? Aquelas pessoas, em vez de querer as coisas santas, as coisas de Deus, sentem mais atrativo pelas outras coisas que não são de Deus. Ao mencionar os seus companheiros de ministério, Paulo destaca a importância da comunidade e do serviço mútuo. Ele valoriza os que estão ao seu lado, compartilhando tanto as alegrias quanto as dificuldades. Isso nos lembra que na caminhada cristã, a caminhada cristã não é uma caminhada solitária. A gente não é bom estar sozinho, né? Por isso que às vezes existem os questionamentos por que que um padre não pode casar, né? Porque é muito solitária a vida de um ministro, né? Ter uma companheira, ter alguém ao seu lado, mas Deus envia pessoas, né? Paulo não tinha uma esposa, mas Paulo tinha os seus companheiros fiéis que acompanhavam ele nessas jornadas de fé e de luta também, né? De prisão, né? Como já vimos antes, essas cartas de Paulo eram direcionadas a comunidades que ele havia levado o evangelho. Mas ele, no final, ele vai falar aqui, ó, vamos ver, vamos continuar. Depois que essa carta for lida por vocês, Igreja de Colossos, façam também que seja lida na igreja de Laodiceia e que, igualmente, vocês leiam as cartas que eu escrevi a Laodiceia. Então, engraçado que a gente não existe, né? Na Bíblia não tem as cartas para Laodiceia, só tem a carta para Colossos. Então, eu queria saber onde que ficou essas cartas, né? Porque deve ser muito lindo saber, mas nunca foram encontradas as cartas de Laodiceia. Digam a Arquipo, procurem cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Isso aqui era um outro companheiro que estava lá em Colossos. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, por que que ele fez questão de colocar isso aqui, né? É para veracidade, porque muitas cartas de Paulo ele ditava, né? E Lucas escrevia, ou um dos outros companheiros escreviam, mas ele quase sempre ele assinava a carta no final com o próprio punho, né? Para manter a veracidade do que eles estavam falando. É, a seguir, Paulo suplica que eles não se esqueçam da sua condição de prisioneiro, solicitando, com certeza, com isso, que eles não deixassem de orar por ele e não se esquecessem de enviar ajuda, né? Provisão, porque ele precisava muitas vezes roupa. A gente vai ver mais para frente, teve uma carta que ele pediu: traz o meu casaco que ficou na casa de fulano, né? Então, assim,
Não é que ele tinha um guarda-roupa gigantesco, né? Ele precisava de coisas materiais também. Então, aqui ele pede: não esqueça de mim, não esqueça das minhas algemas, né? Ele tinha orgulho das suas algemas, mas ele precisava do amor e o cuidado. O que podemos aprender com Colossenses 4? Em um mundo de distrações e incertezas, esse capítulo é um convite a nós reavaliarmos a nossa vida espiritual, focando na oração constante, no relacionamento com os outros. Esse é um estudo que nos desafia a viver uma fé consistente e profunda. Intencional. Gente, a nossa vida tem que ser intencional em tudo que a gente faz, onde cada palavra e ação possa refletir a nossa dedicação a Deus. Que ao final deste capítulo possamos sentir a mesma responsabilidade e alegria em servir que Paulo sentiu, aproveitando todas as oportunidades para fazer Cristo conhecido, muitas vezes sem abrir a boca. A mensagem de Colossenses 4 nos convida a viver uma vida cristã prática, com responsabilidade, oração e sabedoria em nossas relações. Essa é a marca de uma vida cheia do Espírito Santo, comprometida com o reino de Deus. Que Deus nos ajude a tratar os outros com justiça, compaixão, refletindo o seu caráter em nossas atitudes e decisões. Que nós possamos ser dedicados à oração, alertas, agradecidos, buscando a vontade de Deus em nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Que tenhamos sabedoria e graça em nossas palavras, para que o amor de Cristo seja visível a todos com quem nos encontramos e relacionamos. Apoiar e incentivar os que estão no ministério. Ser um bom amigo e companheiro das pessoas que nos cercam. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, né? Vamos usar, né, esses aprendizados que Paulo deixou para 2000 anos atrás, que continuam sendo muito importantes para a nossa jornada cristã no ano de 2025. Que Deus te abençoe nessa nova semana.